Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um bate-papo legal, trazer algo bacana para o seu coração. Mas hoje eu tenho uma história interessante que uma serventuária de uma casa, isso nos tempos mais antigos, ela sempre ficava escondendo a sua face das pessoas, não conseguia encarar ninguém nos olhos, estava sempre com uma timidez exacerbada e só andava de cabeça baixa. Ela fazia sempre questão de esconder suas emoções e recebia ordens, obedecia às ordens, não questionava nada, então era realmente uma pessoa muito introvertida. A sua face não era bem cuidada, os seus cabelos eram tampados sempre com uma touca, até pelo trabalho, e era uma pessoa bem frustrada. Certa vez estava tendo um almoço naquela residência, e um convidado daquela família era especialista em comportamento humano. Então, quando ele chegou, a primeira coisa que ele observou foi a baixa autoestima daquela mulher. Aquele complexo absurdo de inferioridade. Ela não conseguia nem olhar para as pessoas. Então, aquele homem olhando, percebendo aquilo, ele olhou na direção dela com muito cuidado e disse assim: olha, estou muito feliz, você está de parabéns, você é uma ótima profissional, você atende muito bem, você tem uma qualidade muito ímpar, então você está de parabéns, viu? Aí ela disse, baixinho com ele, olhando para os lados: meu patrão não acreditaria se o senhor dissesse isso a ele. E ele ficou calado, ela recolheu o que tinha que recolher, entregou o que tinha e saiu. Naquele exato momento, logo após aquelas palavras, essa mulher foi ao banheiro, pegou sua bolsa que estava lá em algum lugar, já foi lá, tirou aquela touca, arrumou seu cabelo, passou algo no seu rosto, tirou aquela pele suja que ela estava, deu uma ajeitada no corpo, passou algumas pinturas, até se perfumou, esticou o seu peito, e a partir daquele exato momento ela tomou uma decisão que seria uma pessoa diferente. Então o que acontece? Aquele almoço acabou, os visitantes foram embora e etc. Pouco tempo depois, aquela família se reuniu novamente, lá estava aquele homem outra vez. E aquela mulher, eles a tratavam de Smith. Aquela mulher já não estava mais a servir, então ele perguntou a alguém: onde está aquela serventuária que estava aqui aquele dia? E ela desceu da escada da casa, aproximou-se dele e disse assim: olha, as suas palavras naquela vez que esteve aqui mudaram a minha vida. A partir daquele dia eu comecei a me valorizar, a cuidar de mim, a preocupar-se comigo e deixar de ser tão triste por causa do tratamento das outras pessoas. E daqui a 3 meses eu serei a senhora Smith. Eu me casarei com o filho do meu patrão. Olha que legal isso. Por que eu gosto desse tipo de palavra, desse tipo de coisa? Porque você e eu trazemos da nossa infância traumas, bloqueios terríveis e que às vezes nem nós mesmos damos conta disso. Então eu queria falar um pouquinho sobre o complexo de inferioridade. Eu costumo brincar, né? Algumas pessoas já me conhecem, sabem? Eu costumo dizer que é a síndrome do cão vira-lata. Sempre eu sou pior do que o outro. O que eu tenho sempre é inferior ao que o outro tem. O que eu falo tem menos importância do que o que o outro fala. E nós temos essa bobagem de nos julgarmos sempre menores do que os outros. Ah, então eu tenho que me julgar maior? Também não. Eu não sou melhor, nem sou pior, não sou mais bonito nem mais feio, nada disso. Eu tenho que saber que eu tenho o meu valor. Eu tenho que saber em que eu sou importante. O complexo de inferioridade é uma baixa autoestima terrível. É um sentimento que a pessoa tem de que não está à altura do padrão social. E é um padrão social que é imposto. Esse padrão social é imposto por outros. Eu não participo dele. Então eu sou obrigado a me adaptar ao padrão social. E quando eu não consigo, o que acontece comigo? Eu fico com incerteza sobre o meu próprio valor. Eu começo a pensar que eu sou pior do que os outros. E o pior ainda, geralmente o complexo de inferioridade, que é seguido de uma baixa autoestima terrível, ele é quase geralmente inconsciente.
Por que que ele é inconsciente? Porque ele surge geralmente na infância, lá na fase de criança, adolescência. Como que surge? Críticas exacerbadas de pais, de tios, de parentes, de amigos, de pessoas do convívio, até de professora. Talvez uma professora ou um professor trata mal uma criança na escola e ela começa a desenvolver, começa a fazer críticas exacerbadas naquela criança. Outro, a rejeição também. A pessoa tem um complexo de rejeição que mesmo que quem ela julga que a está rejeitando não esteja agindo assim, na sua mente ela sente que é rejeitada. Então essa é uma outra razão que geralmente leva a pessoa a ter o complexo de inferioridade. Tem mais. E tem alguns tipos de pressão que a pessoa sofre na infância e ela começa então daí a desenvolver uma opinião negativa de si mesma. Então veja bem, alguém começa a pôr uma pressão muito grande numa criança, num adolescente, e aquela pessoa, aquele sujeito, né, o menino ou menina, não consegue digerir aquilo, não consegue dar as respostas que o outro espera, e ela começa então a desenvolver esse complexo. Eu não sirvo para nada, eu não presto, não faço nada certo, não agrado ninguém, nem meus pais gostam de mim. Então, o complexo de inferioridade é isso. Agora, quais são as características do complexo de inferioridade? Esse complexo, ele faz o quê? Ele faz com que você tenha a certeza em você de que você é inferior. Por mais que depois disso você encontre um amigo, um parente, alguém na sua família que começa a te mostrar o outro lado, você não acredita. Por quê? Porque você desenvolveu já na sua mente que você é inferior. Então você fica realmente na sua mente, você fica inferior. Outra coisa, outra característica, quem tem complexo de inferioridade vive fazendo uma das piores coisas que você pode imaginar: comparação. Quando você começa a fazer comparação constante, você sempre se compara abaixo. Você vê uma pessoa, uma colega de trabalho, uma colega na sua escola, onde quer que você conviva. Você pensa que aquela pessoa é perfeita, que tudo dá certo, que ela responde, a professora pergunta, ela levanta a mão. Quando fala algo errado, dá gargalhada, todo mundo ri. Você não. Porque se você fizer isso e a turma ri, você entra em pânico, em desespero. Por quê? Porque você se considera inferior. Porque você não se sente à altura das pessoas que estão ao seu redor. Aí o que acontece? Quanto mais você compara, mais você se destrói, mais você se coloca para baixo. Outra coisa, quando a pessoa tem complexo de inferioridade, o que acontece muito com ela? Alta sensibilidade. Se a pessoa que tem complexo de inferioridade está em um ambiente, naquele mesmo ambiente há outras pessoas, e duas pessoas conversarem baixinho, ela pensa: estão falando de mim. Estão criticando a minha roupa, estão vendo o meu sapato, estão rindo do meu cabelo, estão zombando de mim. Por quê? Porque essa pessoa fica com alta sensibilidade. Mais uma, a pessoa busca, olha que coisa mais incrível em quem tem complexo de inferioridade. Ela vive em busca de reconhecimento. Ela precisa de reconhecimento, por quê? Porque o seu complexo de inferioridade é destruidor. Só que olha que coisa incrível, quando a pessoa tem complexo de inferioridade e ela recebe um conhecimento, ou melhor, um reconhecimento que ela faz, ela diz: eu não mereço. Qualquer um faria o que eu fiz, não mereço isso não. Então ela entende que ela não merece reconhecimento, mas ela vive buscando reconhecimento o tempo inteiro. Então, se você está se identificando com alguma coisa desse tipo, o que nós podemos fazer? Então eu vou te falar agora algumas coisas, como superar um complexo de inferioridade. Como que nós podemos superar isso? Primeira coisa, por incrível que pareça, você tem que reconhecer que você tem um complexo de inferioridade, que você arrasta isso talvez desde a sua infância mesmo, e que você quer mudar. Você tem que, a hora, sentar lá no seu quarto, em algum lugar, e dizer: olha, eu tenho mesmo, eu me sinto pior do que todo mundo, eu me sinto menor do que todo mundo, eu sei que sou assim. Não é fácil, mas sabe de uma coisa? Assim como você desenvolveu um complexo de inferioridade ao longo do tempo, quando você começa a combater isso, você também desenvolve essa capacidade de não se sentir mais inferior. Sabe por quê? Porque, na verdade, quem tem complexo de inferioridade não é inferior a ninguém.
Ele tem um complexo, ele pensa que é. Na verdade não é, não existe. Há pessoas que estão olhando para você e te dando maior valor. Se você é mulher, às vezes tem um rapaz lá no seu trabalho que está louco de amor por você, mas você não consegue ver. Sabe por quê? Porque se em algum momento você notar que ele te olhou, você vai pensar que ele está te criticando, achando defeito em você. Então a primeira coisa, você tem que reconhecer que você está com complexo de inferioridade. Uma segunda coisa, tem que desenvolver uma capacidade de autoaceitação. Você tem que desenvolver isso, você tem que se aceitar. Ah, mas tem algo em mim que eu tenho que mudar. Mude. Todos temos que mudar, todos temos que mudar alguma coisa. Então, desenvolvam uma capacidade de autoaceitação. Terceiro ponto que é interessante para a gente superar isso é: por mais que falaram ou fizeram coisas com você, não acredite em todas elas. Talvez os seus pais te trataram mal na infância, não é por culpa sua, é porque a vida deles era difícil. Talvez os seus pais passavam uma situação tão difícil, tão complicada, e eles andavam com o nervo à flor da pele. Então qualquer coisinha que tinha, ele tinha que xingar alguém. Eles estavam descarregando em alguém algo que estava neles, que eles também nem sabiam, que eles traziam lá da sua própria infância. Então, meu pai me tratava muito mal quando eu era criança, é porque ele foi tratado muito mal na infância dele, ele não soube lidar com isso, e ele faz a mesma coisa. Tá certo? Não, mas acontece. A minha mãe também dizia que eu nunca ia servir para nada. As palavras dela não são reais na sua vida se você não quiser. Então, para a gente encerrar, nós falamos o que é o complexo de inferioridade, como que ele aflora, características dele, como superar, e eu gostaria de deixar para a gente encerrar 3 perguntas que você vai se fazer. Se você ficou aí até agora, você vai ouvir essas 3 perguntas que você pode se fazer, ou se conhece alguém que tem complexo de inferioridade, passa esse vídeo para ele ou para ela. 3 perguntinhas simples. Por que eu sou tão inferior? Eu estou falando na primeira pessoa porque eu quero que você entenda que eu não quero te ofender. Então, se eu tenho complexo de inferioridade, eu vou me perguntar: por que é? Por que eu sou tão inferior? Primeira pergunta. Segunda pergunta que você vai fazer: será que eu sei que eu preciso mudar? Faça essa pergunta para você. Se tem complexo de inferioridade, eu preciso mudar? Pergunte a você. E para você responder essa pergunta é fácil, é só você avaliar a vida triste que você vem trazendo desde quase o tempo da sua vida. Vai ficar o tempo inteiro sendo humilhado ou humilhado? Vai ficar o tempo inteiro com esse complexo de cabeça baixa, sofrendo os outros te pisando? Então pergunte a você: eu preciso mudar? Terceira e última pergunta, essa aqui é fatal. Essa aqui é fenomenal, é a última. Terceira pergunta que você vai fazer para você mesmo: qual seria o tipo de vida que eu gostaria de levar? Pergunte para você: qual tipo de vida eu gostaria de levar? O que eu gostaria de ser? Como eu gostaria de ser? Pergunte isso a você. E você vai mudar isso na sua vida. Está bem? Se você ficou até agora, seguramente você por algum motivo gostou. Então meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Eu queria que você fosse lá no YouTube, desse um like lá, de preferência inscreva-se no meu canal. Estou querendo atingir 1000 lá, não está fácil. Não faço por dinheiro, não tem menor intenção de monetização, nada disso. Eu nem sei trabalhar meios vídeos, colocar legendas, colocar imagens, nada disso. Eu faço ele puramente. Eu estava estudando aqui e essa palavra veio muito no meu coração e eu interrompi rapidinho aqui na sala mesmo e parei de fazer esse vídeo. Então não tem profissionalismo nenhum, nem sou profissional da área de tecnologia, mas vai lá, não custa nada, dá um like lá no YouTube e inscreve-se no meu canal, está bem? Em breve nós teremos outros, vou fazer mais vídeos agora, vou fazer vídeos de várias maneiras, vários tipos, tomara que você goste, tá bem? Um abraço, sem complexo de inferioridade, hein? Por favor.